O que é um altar? Quais são alguns altares que precisam ser derrubados na nossa vida? E quais são aqueles altares que precisamos reconstruir? É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo de hoje. E aproveite para se inscrever no canal Amor à Palavra, se você não é inscrito, e a deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. O livro de Juízes, capítulo 6, verso 25, diz: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Quais são alguns altares que precisamos derrubar na nossa vida? E quais são alguns altares que precisamos reconstruir? O que é um altar? Gideão era filho de Joás e pertencia à tribo de Manassés. Em seus dias, Israel havia abandonado a Deus e estava em condição muito debilitada, atemorizado pelos midianitas que saqueavam o país, tornando a vida intolerável. No capítulo 6 do livro de Juízes, no versículo 25, que acabamos de ler, encontramos a ordem de Deus a Gideão para que derrubasse o altar de Baal e destruísse o poste ídolo que estava sob os cuidados da sua família. No lugar desses objetos de idolatria, Deus ordena que Gideão edifique um altar, onde sacrificaria em adoração a Deus. O que é um altar? O altar é um lugar onde nós sacrificamos, é um lugar de adoração e é um lugar de entrega. Tudo deve ser consagrado no altar. A Bíblia está repleta de histórias de homens de Deus que serviram a Deus através da construção e sacrifício em altares. Por exemplo, a Bíblia fala que Noé edificou alguns altares em adoração a Deus. Abraão, o pai da fé, também costumava sacrificar em altares que edificara para Deus. Isaac, Jacó, Moisés e outros tantos líderes da Bíblia Sagrada tinham o hábito de construir altares em adoração ao seu Deus. Hoje, nós não precisamos mais construir altares, porque hoje nós somos altares. Nós somos altares onde são oferecidas a Deus a nossa adoração, o nosso serviço, o nosso louvor e a nossa vida ao Criador. Nós somos a oferta perfeita oferecida a Deus através de Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, nós somos o altar e oferecemos a Deus a verdadeira adoração. Só que muitas vezes nós construímos altares a ídolos, altares a deuses mortos, altares ao mundo. Quais são alguns altares na nossa vida que precisam ser derrubados? Eu quero sugerir pelo menos 3 altares. O primeiro altar que precisamos derrubar dentro de nós é o altar da rebeldia, ou seja, o altar da desobediência a Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, a Bíblia nos informa que a rebelião é como o pecado de adivinhação e a obstinação é como o pecado de idolatria. Todo aquele que insiste em burlar a ordem de Deus se coloca na condição de rebelde. Saul, diz a Bíblia, que foi um rebelde, porque nunca honrou a Deus com a sua vida. Nós precisamos derrubar em nós o altar da rebeldia, da desobediência, o altar que agride os princípios de Deus, que vão de encontro aos mandamentos de Deus para a nossa vida. A desobediência, a rebeldia, o se colocar contra Deus. Ou seja, tudo aquilo que você faz e que Deus disse para não fazer é um ato de rebeldia, é um ato de idolatria, é um ato de rebeldia, desobediência, que precisa ser derrubado na sua vida.
O segundo altar que precisamos destruir e derrubar em nós é o altar da avareza. Colossenses capítulo 3, versículo 5. A Bíblia manda que nos libertemos das inclinações carnais, dentre elas a avareza, que é a idolatria. O que é a avareza? A avareza é o apego exagerado ao dinheiro, aos bens materiais. O avarento na Bíblia também é chamado de idólatra. Em Efésios capítulo 5, verso 5, a Bíblia afirma que nenhum avarento tem herança no reino de Cristo. Em Lucas capítulo 16, versículos 13 e 14, Jesus menciona Mamon ou as riquezas como sendo senhora de muita gente, senhora de muitas pessoas. Portanto, se o dinheiro na sua vida, se os bens materiais têm sido causa de maldição, liberte-se em nome de Jesus. Deixe a avareza, destrua, derrube, desconstrua esse altar na sua vida. Seja um homem, uma mulher que oferta a Deus o dinheiro, o bem material, a casa, o carro. A Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus, que estamos aqui nesse mundo para administrar os bens que Deus nos deu. Portanto, o dinheiro na nossa vida só é bênção quando consagramos no altar de Deus. Do contrário, o dinheiro torna-se maldição. O terceiro altar que nós precisamos derrubar na nossa vida é o altar do mundanismo. Este altar do mundanismo é edificado por coisas lascivas, por imoralidades, injustiças, pornografias, blasfêmias. Há uma séria advertência de Deus a esse respeito. Em 1 João capítulo 2, versos 15 e 16, o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mundo na Bíblia é símbolo de Babilônia, é símbolo de pecado, símbolo de devassidão, de obstinação e de destruição, porque os ímpios sofrerão eterna destruição. Portanto, derrube o altar do mundo na sua vida. Não ame o mundo, não ame os parâmetros do mundo, não ame os preceitos do mundo, os valores do mundo. Permita que o amor de Deus encha o seu coração para que você adore somente a Deus. E quais são alguns altares que precisam ser edificados ou reedificados na nossa vida? Eu quero sugerir 3 altares muito importantes. O primeiro, o altar da adoração. Nós fomos chamados para adorar a Deus. E a adoração é a chave de Davi, descrita em Apocalipse capítulo 3, verso 7. É a chave que abre portas, a porta da graça, a porta da vitória, a porta da prosperidade na nossa vida. Jesus disse que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não está procurando adoração, ele procura adoradores, pessoas que têm um coração nele e que o adoram em espírito e em verdade. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus e honrar o nome de Deus para sempre. Portanto, Jesus nos convida a adorá-lo. Que esse altar seja restaurado na sua vida, que o altar da adoração seja restituído na sua vida, para a glória de Deus. Um outro altar que precisamos reedificar é o altar da gratidão. A Bíblia diz: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que louva a Deus em todas as circunstâncias e em todos os momentos? A gratidão é a melhor maneira de agradar a Deus. Deus sente atração pela gratidão. A gratidão revela um coração obediente e submisso à vontade de Deus. A Bíblia nos dá um exemplo de Jó, depois que perdeu todas as coisas, todos os seus filhos, todos os seus bens materiais. A Bíblia diz que Jó rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Deus deseja que nós tenhamos esse coração, um coração grato, quer nas dificuldades, quer nos momentos de alegria. Em todos os momentos, nós precisamos ser gratos a Deus, porque Deus honra e Deus se agrada de um coração obediente. Portanto, reconstrua na sua vida o altar da gratidão a Deus. E o outro altar que precisa ser restituído e que precisa ser edificado é o altar do serviço. Nós fomos criados por Deus para servir a Deus e para servir as pessoas. E o maior exemplo de serviço para nós foi Jesus Cristo. Ele disse em Marcos capítulo 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Portanto, Jesus é o nosso maior exemplo de servo. E quando em João 13, na cerimônia do lava-pés, Jesus disse assim: eu sou o Senhor de vocês e vos lavei os pés. Da mesma forma, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O chamado de Jesus para nós é para o serviço uns aos outros. O maior exemplo de serviço foi demonstrado por Jesus. E quem aqui é maior que Jesus? Se ele serviu aos outros, por que nós não devemos servir? Você foi chamado para servir as pessoas, para amar, para abraçar, para abençoar, para ajudar, para falar bem das pessoas, para ajudá-las a se edificarem em Cristo. Para você poder chegar a ser um homem de Deus valoroso, uma mulher de Deus valorosa, usado por Deus, é preciso derrubar esses altares na sua vida, altares do mundanismo, altares da avareza, altares da desobediência, e reconstruir altares da adoração, altares da gratidão, altares do serviço. Quantos estão dispostos a se oferecerem a Deus como altar de sacrifícios puro, santo e agradável? Consagre hoje a sua vida, reconstrua hoje esses altares e que Deus vai te abençoar imensamente. Tua palavra é luz, tua palavra é paz.